3, 2, 1. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal RP Digital. Eu sou Érica Viegas, Relações Públicas e Gestora de Marketing. Hoje nós estamos com uma presença fantástica aqui, que ele é proprietário da Escola de Marketing, Gessé Rodrigues. Seja bem-vindo, Gessé. Obrigado, Érica. Obrigado pelo convite, por bater esse papo com você. Espero contribuir com a sua audiência aí, com a minha experiência, para que eles possam atingir mais seus objetivos de negócios, objetivos de carreiras aí na internet. Muito bacana. Gente, vou avisar desde já, vocês podem se inscrever no canal para vocês poderem ficar sabendo de todos os novos vídeos que vão chegando, né? E o Gessé, eu convidei ele para participar do COEMID, né, que é o Congresso Internacional de Mídias Digitais. Mas por que eu convidei ele? Porque para poder participar desse evento, eu procurei pessoas que já têm uma certa trajetória, têm uma certa carreira. Então, eu estudei um pouco a vida dele, descobri quem é o Gessé, conheci o trabalho dele. E eu gostaria, Gessé, que você falasse um pouquinho sobre como que surgiu a sua escola de marketing digital. Eu gosto dessa pergunta, porque eu costumo dizer que quando eu comecei a dar aulas, era um plano B. Porque eu era um executivo de um veículo de comunicação e eu sempre pensei, poxa, um dia eu posso perder esse emprego por qualquer razão. Então, aquela necessidade de você querer ter uma opção, um plano B, ter uma renda extra, qualquer coisa assim, foi o que me motivou a desenvolver uma outra habilidade, que era de dar aula. Então, meu objetivo era dar aula em universidades. E eu comecei a fazer isso. E eu comecei. Associado a isso, eram 2 trabalhos, dava aula à noite em algumas faculdades, eu comecei também a dar muitos treinamentos nas agências de publicidade com que eu trabalhava. Porque, como eu era um executivo de mídia, eu percebia que as agências de publicidade, os anunciantes, não sabiam comprar aquilo que eu tinha para vender. Porque mídia digital, eu estou falando de algo de 2008, 2009, 2010, para muita gente ainda é muito novo isso, ainda para uma grande maioria, ainda anunciar na internet é um grande desafio. Então, imagina alguns anos atrás. Eu comecei a dar tanto treinamento que, eu tenho que transformar isso num negócio, não ficar só dando aula para faculdades, mas ter a minha própria escola. Foi então que eu fiz um projeto piloto em 2010 e lancei, que na época se chamava Marketing Mais Digital, que era o projeto piloto da Escola de Marketing Digital. Aulas pela internet, ao vivo, eu vendia essas aulas através de sites de compras coletivas, através de campanhas no Google, e a coisa começou a tomar uma proporção que nos últimos 2, 3 anos, mais ou menos, eu estou 100% dedicado somente para a escola do marketing digital. Afinal, felizmente, teve uma resposta muito grande em ajudar, basicamente, profissionais que já estão inseridos dentro das empresas, que não sabem utilizar marketing digital. Porque hoje tem muita gente se formando, Érica, que não sabe, não conhece mídia digital, que não conhece marketing digital, tem um conhecimento muito superficial sobre o assunto e que estão dentro das empresas. Também tem um outro público que quer se tornar um profissional de marketing digital, que quer ser um consultor de marketing digital, e a escola hoje desenvolve série de treinamentos justamente para ajudar esse público, ajudar essas pessoas a atingirem seus objetivos, ajudar os seus negócios a crescerem e ajudar a sua carreira a crescer juntamente com isso. Nossa, gente, muito bacana. Eu, pessoalmente, já faço parte também da Escola de Marketing Digital, porque eu percebi um conteúdo muito valoroso lá. E no evento, né, vai ser incrível, que ele vai falar sobre as métricas, né? Porque não adianta. Fala um pouquinho para a gente sobre o ponto de vista a respeito das métricas para a gestão das mídias digitais. Acho que, primeiro, que métricas não é uma novidade na internet. Ela só se destaca na internet pela possibilidade que você tem de mensurar quase tudo online, né? Se você for analisar marketing há 20 anos atrás, você vai ver que uma empresa que estava em crescimento era uma empresa que tinha a gestão das suas métricas. Ela sabia qual era o seu ticket médio, sua taxa de conversão, porque taxa de conversão não foi inventada na internet. A taxa de conversão ela já existe muito antes nos modelos tradicionais de negócio. Acontece que na internet, com base em uma comunicação em tecnologia, você consegue mensurar muita coisa. Você consegue mensurar quantas pessoas estão no seu site, quantas compraram, o que elas fizeram lá dentro, o que elas compraram, que valor, quanto te custou gerar essas vendas, entre outros indicadores. E quando você analisa todos esses números, você consegue fazer uma série de interpretações, análises que identificam onde você está indo bem e onde você precisa melhorar no seu negócio. Quando você não tem gestão do seu negócio, quando você não mede os seus resultados, você tem dificuldade de crescimento, você vai ter dificuldade de identificar onde você está acertando as suas estratégias e onde você está errando. Então,
ignorar métricas digitais hoje, eu acho que é um pecado, é um crime contra o seu próprio negócio. E saber quais são esses indicadores é um outro desafio. Por quê? À medida que você começa a usar ferramentas como o Google Analytics, entre outros, tem várias, na verdade, só o Google Analytics é o mais popular, você vai descobrir uma infinidade gigante de métricas. E se você está começando, você pode se seduzir por várias delas sem saber exatamente se ela tem valor para o seu negócio. Ou mesmo se confundir com tantos números e querer ser bom em tantos números e ver que não são os números principais. Então, quando você estuda métricas, quando você estuda monitoramento, você aprende sobre indicadores-chave. Os indicadores-chave são aqueles indicadores mais importantes para o teu negócio. Então, por exemplo, se você está fazendo uma dieta, se você está fazendo um regime, talvez um dos indicadores é o IMC, outro indicador talvez seja o próprio peso, e tem outros indicadores que talvez não sejam tão importantes para uma dieta, da mesma forma para o seu negócio. Tem alguns indicadores que eles não são tão importantes quanto outros, e é isso que a gente vai falar na palestra, é mostrar quais são os principais indicadores, e esses principais indicadores, Érica, são para qualquer negócio. Tem negócios que vão ter métricas exclusivas para ele, que são importantes para ele, mas tem aquelas métricas que são válidas para todo mundo. Ótimo, gostei demais da sua explicação, do seu jeito de falar, simplificado das coisas, assim. Mas vamos imaginar uma persona, vamos imaginar, vamos desenhar uma caricatura de um público específico que eu quero atingir, por exemplo. Vamos pensar que o cara é empresário, ele tem lá entre seus 28 a 45 anos de idade e ele gostaria de fazer uma comunicação digital na sua empresa, mas ele não tem verba para contratar uma agência para cuidar dessa parte, quanto mais um funcionário. O que você recomenda para esse empresário poder desenvolver o negócio dele na internet? Então, é uma pergunta difícil, Érica, porque assim, eu não posso fazer uma promessa falsa de que você consegue fazer negócio na internet sem qualquer investimento. É difícil, muito difícil isso, né? Você pode colocar um conteúdo de graça na sua página no Facebook? Você pode colocar um vídeo de graça no YouTube? Você pode. Agora, o alcance dele, ele está também diretamente proporcional ao investimento que você faz para promover esse conteúdo, né? A não ser, é claro, que você faça um conteúdo que seja, entre aspas, viral. Mas, assim, é difícil você conquistar isso, né, de maneira gratuita. A não ser que você seja uma pessoa extremamente capaz de fazer virais com qualquer vídeo que você produz. Então, e a gente sabe que é muito difícil acontecer, né? São poucos os casos que realmente podem fazer isso. Então, em outras palavras, o que eu estou dizendo? Você obter investimento para poder promover o seu conteúdo, para você promover o seu negócio, você vai conseguir acelerar ele na internet. Se você não tem esse investimento, você precisa buscar fontes de investimento que te permitam oxigenar o seu negócio. Porque se você não tem dinheiro para mídia, se você não tem dinheiro para marketing, talvez você tenha um problema mais grave do que necessariamente orçamento para publicidade. Talvez você tenha que revisar um pouco o seu modelo de negócio, tem que revisar seu plano de negócios, para você verificar se esse negócio ainda é viável. De novo, assim, agora, se você está falando, de repente, você perguntou em empresário, né? Se você está falando de alguém que é um artesão, se você está falando de alguém, sei lá, eu sou manicure, eu sou um fotógrafo, realmente tem dinheiro zero, você pode começar a impactar a sua própria rede, seus próprios amigos, os amigos dos amigos, criar um grupo no Facebook, começar a convidar as pessoas para elas participarem junto com você e conhecerem o teu trabalho. E, claro, é um trabalho de formiguinha, você já vai começar a gerar alguns negócios, o que é muito bom, mas o ritmo também de crescimento, ele é limitado. Ele é limitado. O que eu estou querendo dizer assim, o investimento em mídia, ele é o combustível para acelerar o processo de desenvolvimento do seu negócio. Lamento não poder dizer assim, não, fica tranquilo, que sem dinheiro você consegue fazer. Não, eu estaria mentindo se eu estivesse fazendo isso. Nossa, mas bem claro mesmo, clareando bastante assim, mas temos também um outro caso, né, que hoje em dia tem muitas pessoas que estão querendo empreender, ou porque sempre tiveram vontade de empreender, ou porque elas estão se sentindo forçadas agora, né, buscando colocação nova, buscando trabalhar com alguma coisa nova, com uma necessidade maior. E aí essas pessoas estão buscando essa formação em internet, em mídia digital, em marketing digital. Então, estão começando agora a iniciar.
O que que a pessoa precisa saber, assim, logo de cara, para começar de pé direito, assim, a ser um profissional nesse ramo, a empreender nesse ramo de mídias digitais? Bem, então, Érica, é que assim, eu não gosto muito de algumas respostas prontas, porque cada caso é um caso. Eu sou contra. Eu acho que existem fórmulas, mas nem toda fórmula, ou nem todo procedimento, nem todo método é igual para todos. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Mas assim, para dar um primeiro passo, para quem está realmente começando a trabalhar quer começar a trabalhar com marketing digital, acho que ela precisa estudar estratégia. Antes de começar a estudar ferramentas, antes de aprender como fazer campanha no Google ou no Facebook, ela tem que entender estratégia de marketing digital. Estratégia é um passo para trás. Eu vou dar um exemplo muito simples, tá? Quando você quer construir uma casa, você não começa construindo uma casa pelo muro ou vou começar aqui construindo uma porta. Você tem que ter o desenho da casa primeiro. Você tem que saber que casa você vai construir para depois você decidir quais são os materiais que você vai utilizar, como você vai fazer a casa propriamente dita. Faz sentido isso que eu estou querendo dizer? Porque você precisa... Isso é uma falha que eu acho que a gente tem bastante assim, na nossa própria cultura, tá, Érica, no Brasil. A gente planeja pouco, a gente planeja muito pouco, talvez pela falta de grana, a gente queira fazer tudo para ontem, mas lamento, as chances de dar certo, você fazendo as coisas sem planejamento, são menores. Simples assim. Então, quando você planeja, quando você identifica onde a coisa começa ela termina, são melhores. Eu tenho no meu canal no YouTube, eu tenho uma aula que eu respondo uma pergunta similar a essa, né? Como é que a pessoa pode começar a estudar marketing digital? Estudar, né? Já vamos falar de estudar antes de começar a desenvolver meu negócio em si. Ela precisa conhecer basicamente 5 áreas de marketing digital: planejamento, tráfego, conversão, engajamento e monitoramento, tá? Essas grandes 5 áreas: planejamento, tráfego, conversão, engajamento e monitoramento. E dentro dessas 5 áreas tem um universo de coisas para você aprender. Mas quando você tem essa visão dessas 5 grandes áreas, dentro de planejamento você vai estudar e aprender como determinar seus objetivos, sua meta, público-alvo, posicionamento, até você de marketing para efeitos de planejamento, né? Funil de vendas, como é que você vai desenvolver o teu processo de conversão. Tráfego, aí quando você começa a discutir, então, como eu vou gerar audiência para o meu site, Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, e-mail marketing, SEO, mobile, enfim, várias outras possibilidades. Conversão, como é que você vai desenvolver as suas estratégias, suas técnicas para persuadir e converter mais leads, gerar mais vendas, aumentar seu ticket médio nos seus canais digitais. Quarto, engajamento, como é que você vai se relacionar com esse público? Porque é um erro muito comum, as pessoas gerarem listas e não se comunicarem com essas listas. Então, o que eu vou fazer para gerar engajamento, para manter esse público aquecido, me relacionar com eles? E por último, o monitoramento. Como eu vou medir meus resultados, quais métricas eu vou utilizar para medir meu negócio, quais ferramentas eu vou utilizar. E isso assim, só para dar um overview, Érica, do que, independente se você é um profissional, consultor, dono de uma agência, ou você quer empreender online, essas grandes 5 áreas, elas são fundamentais para você entender, você dar passos mais maduros na internet. Você só fazer Google AdWords ou só fazer Google, Facebook não quer dizer que você está fazendo marketing digital plenamente. Você está fazendo parte, está indo bem, legal, mas para você fazer marketing digital de verdade, você precisa prever na sua estratégia, no seu trabalho, algumas outras áreas, que são essas que eu falei para você. Bom, Gessé, acontece o seguinte, né? A gente que está aí, não sei quanto tempo você está de mercado? 2001 eu comecei a trabalhar, então 2016, 15 anos. Bastante tempo. De mídia digital? Marketing digital de modo geral, porque nesse mercado você acaba atuando em várias áreas. Você pode atuar em monitoramento, você pode atuar em tráfego, pode atuar em conversão, e hoje você tem essa alternativa. Hoje, quem quer trabalhar com marketing digital, você pode ser um gestor, você pode ser um planejador de marketing digital, ou você pode ser um especialista somente em SEO, um especialista somente em e-mail marketing. Eu comparo muito com medicina, né? Você pode ser, entre aspas, um clínico geral, ou você pode ser um especialista em determinada, um oncologista, um dermatologista, e em marketing digital você tem essa possibilidade também. A minha área é a soma de todas elas, já trabalhei com todas elas. Eu sei que nem todo mundo faz isso, mas não tem certo e errado nisso. As pessoas podem simplesmente escolher. Tem um profissional que quer ser de e-mail marketing, um profissional que quer ser de e-commerce, e tem mercado para todo mundo. Mas, Gessé, o seu caso é um pouquinho diferente, né? Você já é um consultor, né? Você já consegue dar uma visão geral
e trabalhar com as peças do quebra-cabeça. No caso, essas peças seguir essa tendência de especialização, a pessoa que vai ficar só por monitorar Facebook, fanpages, não tem meio que pessoa que é responsável única e exclusivamente por isso, né? Tem outras pessoas que já ficam responsáveis só pelas campanhas pagas. Sim. Né? Porque é um volume muito grande de informação. Sim, é verdade. Se a gente conseguisse ter uma agilizada burocrática do ponto de vista MEC hoje, para fazer um curso dessa área, eu acredito que seria no mínimo 5 anos. Então, todo o conteúdo tem na internet aberto e gratuito, né? O problema é organizar essa informação, sim. E modular ela e oferecer ela num sistema lógico que a pessoa consiga ter essa visão estratégica que você está propondo, né? Sim. Quando eu criei o CONID, eu quis exatamente dar um pouquinho dessa visão para as pessoas, assim, né, do processo. Mas eu vejo dentro da sua escola que isso é feito assim. Fala um pouco mais, como é que é participar da sua escola? Você tem grupos específicos de estudos? Como é que funciona? Sim, o nosso principal treinamento na escola se chama Pró-Digital. Esse é um treinamento que justamente vem para resolver esse problema. Porque sim, você tem conteúdo de graça na internet. Se você quiser pesquisar online, você pode ir lá e não precisa comprar curso nenhum e aprender muita coisa bacana. Só que o que não tem na internet é curadoria grátis. O que é essa curadoria? É quando alguém com um pouco mais de experiência vai te orientar sobre onde começar, o que fazer, para onde ir, o que não fazer. Existem alguns profissionais do mercado, os mais antigos, eu sou um deles, que teve que aprender na tentativa e erro, que teve que aprender na prática, e hoje trabalha justamente facilitando o processo para outras pessoas. Não, olha só, não vai por aqui, vai por aqui, que vai dar muito mais certo para você. Então, o ProDigital é o nosso programa que capacita profissionais de marketing digital, ensinando do básico ao avançado, dentro de marketing digital, para que ele possa justamente ter um atalho, para ele ter maior velocidade no processo de desenvolvimento dele. De novo, eu vendo muito mais do que conteúdo, eu vendo essa orientação, eu vendo essa curadoria, que sozinho na internet você pode aprender de graça, mas você vai levar mais tempo, você vai errar mais, você vai levar mais tempo para poder ter os resultados que você pretende obter. E foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com vários outros profissionais. Mas isso aí tem uma outra coisa também, né? Porque quem aponta os erros, os buracos no caminho, para a pessoa poder desviar também sozinho na internet, não tem isso, né? Então, os meus alunos especificamente, eu tenho grupos com eles no WhatsApp, tenho grupos com eles no Facebook, a gente tem uma interação quase que 24 horas, né? É bastante ativo esses grupos, né? Mas a troca é muito rica, porque, especialmente quando você está estudando online, você ter suporte ela faz muita diferença, porque você está sozinho, você não está só sozinho em casa, você não está sozinho só no escritório, você está sozinho na empresa, de modo geral, tentando levar a marketing digital para frente. Então, quem é que está lá para te ajudar? Os grupos, eles são excelentes para isso, porque tem uma troca muito rica, e com os professores, eu não sou o único professor, tem outras pessoas que participam, outros professores convidados, que com a sua experiência colaboram diretamente no seu negócio. Então, a gente sabe, eu sou suspeito de falar, mas vários alunos já responderam que o retorno que eles têm, por exemplo, no WhatsApp, trabalhando todo o investimento que eles fizeram no curso, sem contar todos os outros benefícios que o curso oferece para eles. Mas porque, assim, eles têm para quem perguntar. Que tu concorda comigo, né? Uma coisa é você perguntar para o Google. Tá lá a resposta, beleza. Outra coisa é perguntar para alguém que vai trazer a coisa mais para você mastigada, orientada, testada, do que você ter que ir sozinho descobrir o que você está vendo no Google. É uma coisa que eu gosto de alertar todos, deixar assim, todos bem cientes, é que existe muita cópia da cópia da cópia da cópia no Google. Então, as pessoas pegam... Uma vez eu peguei um material, de uma pessoa que copiou exatamente o material da Anatex, velho. Exatamente. Até o discurso de abertura era o mesmo. Então, tipo assim, acaba que você fica um pouco sem referência, porque as pessoas não têm aquela profundidade do experiência prática, né? Minha avó já dizia... Você sabe, filho, eu sei que você sabe, mas a vovó tem a prática. Olha, eu acredito, a marketing digital está ganhando bastante popularidade, muita gente entrando nesse mercado, o que é bom. Mas como em qualquer mercado, com o tempo vai se separar
os bons profissionais, os maus profissionais, dos amadores, dos especuladores, daqueles que realmente têm uma trajetória muito mais madura e consistente para persistir, para se manter nesse mercado. Primeiro que o mercado é muito grande, segundo que esse filtro vai acontecer naturalmente, e quem quer ser profissional de verdade não vai ter medo de estudar, não vai ter medo de dedicar tempo e dinheiro para realmente dominar as técnicas que vão permitir você ser um profissional diferenciado ou ter resultados diferenciados dentro do seu negócio. Eu só tenho que dizer assim, lamento por quem está brincando com isso, porque você está perdendo tempo. De repente você podia estar gastando essa energia em algo que você gosta, e não é obrigatoriamente você tem que gostar de marketing digital. Se você não gosta, cara, vai fazer outra coisa, faz aquilo que você gosta, faz moda, faz gastronomia, tem tanta coisa bacana, tantas oportunidades no mundo de modo geral. Então não perde teu tempo brincando com uma coisa que não te faz feliz, entendeu? Acho que um dos diferenciais de qualquer profissional de sucesso é que ele ama aquilo que ele faz. Então, o dinheiro é uma consequência do teu sucesso, não um objetivo. Claro que todo mundo gosta de ganhar dinheiro, mas se você está fazendo marketing digital só para ganhar dinheiro, sei lá, de repente você está perdendo a oportunidade de ter uma vida muito mais plena em termos de satisfação pessoal, de conquistas, de realizações, ganhando o mesmo dinheiro ou mais numa atividade que seja muito mais a você, o teu talento, a tua identidade, a tua personalidade, né? E não, sinceramente, não. Se fosse por dinheiro, talvez lá, alguns anos atrás, eu teria tentado medicina. Eu nunca tentei medicina. Eu não é o meu negócio, entendeu? Eu não vou me meter aqui. Mas dá dinheiro, pô, dá, mas e aí, entendeu? Imagina eu fazendo troca de coração da galera. É morrer muita gente, não dá. Pois é, Jessé, adorei conversar com você e quero que você se despeça do nosso público, né? Fale seus contatos para quem quiser conhecer melhor a sua escola e convide as pessoas para participar da sua palestra no Coemid. Ah, sim, com certeza. Então, a gente vai se reencontrar no evento também. Meus contatos, vocês podem achar lá na escola do marketingdigital.com.br ou facebook.com/Gessé Rodrigues. Obrigado por assistir o vídeo, obrigado pela atenção, obrigado, Érica, pelo convite. Espero que tenha contribuído um pouquinho aí com a minha experiência para a tua audiência. Então, muito obrigado. Gente, esse foi Gessé Rodrigues, adorei o papo com ele, falar para vocês que eu sou aluna dele lá na Escola de Marketing Digital, apesar... Por quê, gente, que eu recomendo? Porque a gente passa bastante tempo estudando e tem que manter as informações atualizadas. E ele me poupa esse tempo de buscar informação. Então, já vou lá, já tenho as informações, já me atualizo de uma vez. E convidar vocês também, para quem não fez sua inscrição ainda, inscrevam-se no Coemid, que é www.coemid.com.br. Para todos que se inscreverem, Gessé, olha a bomba, consegui uma ferramenta de marketing digital gratuita para todos os inscritos no evento. Então, vai ser fantástico, porque nós vamos ensinar tudo lá, vai ter do início ao fim, né? Então, vai faltar o quê? Uma ferramenta para você operacionar seu processo de funil, por exemplo, né? Então, você já vai ter ganhado a ferramenta, só de se inscrever no evento. E quando você se inscrever, vai lá na sua caixa de entrada, procura o e-mail que eu vou te mandar, porque você precisa confirmar a sua inscrição. Confirmando a inscrição, você vai fazer parte do nosso grupo fechado no Facebook. Gessé está lá, todos os palestrantes já estão lá. E nesse grupo nós vamos fazer um network bacana, vamos trocar experiência, trocar ideia, responder perguntas. Também, se gostou do vídeo, gente, dá um like aí no vídeo. Deixe seu comentário, porque nós vamos responder todos. Ô, Gessé, só mais uma coisa. Opa! Olha só, eu estava pensando aqui, quem sabe que a gente não poderia fazer uma brincadeira à escola de marketing digital, né? E tipo assim, de repente, o melhor comentário. Como é que a gente pode fazer isso, Érica? Olha, como é que você imagina isso? Vamos lá. Depende do que você gostaria de promover para o melhor comentário, né? Então, vou dar um exemplo para você, tá? Nós temos dois produtos em especial. Temos a área prima da Escola do Marketing Digital, que é uma área onde você paga apenas R$19,90 por mês e tem acesso a centenas de videoaulas de marketing digital. E temos o Pro Digital, como eu falei antes. Só que o Pro Digital, ele tem inscrições de tempos em tempos, não é sempre que a gente tem uma turma aberta. Nesse momento, por exemplo, está com as inscrições encerradas. Mas para o Pro Digital, a gente pode oferecer 30 dias grátis aí para você conhecer todo esse universo de videoaulas de marketing digital especiais que são preparados lá para os alunos. Aí, para quem fizer, como é que você quer, Érica? Para o melhor comentário do vídeo? Melhor comentário sobre a nossa entrevista, então, gente.
vai ganhar um curso Pro da Escola de Marketing Digital. Isso, 30 dias. 30 dias lá da nossa área premium, da Escola do Marketing Digital, onde você vai ter acesso a centenas de videoaulas para você entrar em marketing digital, efetivamente, começar a estudar, começar a ter uma orientação mais testada daquilo que efetivamente dá certo para você acelerar o seu aprendizado. Então tá, então eu falei, vou ajustar a fala então. Então são 30 dias da Premium. Área premium, exatamente. Área Premium, gente. Exatamente. Então, meu super beijo para vocês e até o próximo RP Digital. Tchau, tchau. Obrigado, Érica. Aqui,